Para saber a opinião de vocês, assim, dá para jogar, é para jogar esse jogo, o terceiro da primeira fase, já classificado, com um time assim, reserva? Timaço. Olha que o reserva da seleção brasileira não pode falar com desdém, né, Ronaldo? Não pode. É Até porque a seleção brasileira. São jogadores de altíssimo nível, Sim. né? Por exemplo, o Rodrigo que entrou no jogo e mudou o jogo, né? Contra a Suíça, né? Então, Eu queria te fazer uma pergunta depois. O goleiro, você tiraria o Alisson também? Porque existe sempre aquele negócio do goleiro estar focado e manter ritmo de jogo o tempo todo. Eu daria chance, já está classificado, eu colocaria o Ederson. a gente vai entender a cabeça do Tite, né? Eu acho que a seleção está muito bem servida de goleiro, né? O Ederson é um excelente goleiro, o próprio Everton que está aqui do Palmeiras. Também eu acho que, talvez para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, de rodagem na própria seleção brasileira para os próximos jogos, talvez na minha opinião, eu acho que eu deveria manter o próprio Alisson Porque mesmo. o Pedro está me lembrando que o jogo do Brasil contra a Suíça foi segunda-feira. Pois o é. próximo jogo, segunda-feira. 8 dias depois, né? E o Alisson só ali treinando, sem o clima do jogo, como diz o Fael. Eu também não tiraria. Não, eu tiraria, Léo. Mas eu prefiro pegar a opinião de treinador, sobre foco, sobre da boleirada. Agora, que meio campo, viu, Léo? Fabinho e Fred. Fabinho não jogou ainda. Fabinho e Fred. Talvez o torcedor, principalmente quem não acompanha muito a seleção, pode estar em dúvida sobre o Martinelli, sobre alguns nomes, Antony aqui. Mas esse meio campo aqui, Fabinho e Fred, para mim é a base desse time reserva do Tite, é quem vai fazer o time do Tite funcionar. Olha, gente, olha as possibilidades. A gente tem o Vinícius Júnior, não deve jogar nessa partida, né? Deve ser poupado. Garoto. Rodrigo, garoto. Antony, garoto. Martinelli, garoto. Sim. Né? O Pedro ainda é um garoto, ainda, né? Ou seja, Bremer também, Fred, ou seja, é uma seleção de possibilidades, pelo menos para mais umas 2 Copas do Mundo. Sim, tem razão. Sabe como? E aqui eu gostaria de ver o Everton Ribeiro nessa meiuca, assim, acho que é um jogo Também bom gostaria, pro Everton Ribeiro. até para não jogar o Rodrigo Numa fogueira numa do meio fogueira, campo, né? vai um toquezinho Mas eu acho que esse mais jogo assim do camarão lá. ele está optando por machuca o Rodrigo cara. exatamente para dar um pouco mais de rodada, porque ele entrou muito bem no Sim, jogo. sim. E o Everton Ribeiro é bem provável que entre nesse jogo também, talvez não como titular, mas durante o jogo Por ele vai isso que o entrar. futebol é danado, né? Todo mundo entende, todo mundo dá eu só pitaco. tenho o Tite medo de- São faz isso, opiniões, faz Léo, aquilo. opiniões. Tem medo de uma coisa, Léo. Entra o Rodrigo nessa função, num time todo reserva, não dá encaixe e tal, e perde um pouco daquela confiança, ou pelo menos aumenta o tom das críticas para utilizá-lo quando precisa. Eu iria com o Everton Ribeiro. Nossa, e o brasileiro a gente gosta de criticar, né? A gente ganhou da Croácia, eu lembro da gente ter criticado demais quando o Cone força aquele pênalti lá. Mas se é no clube, no seu clube do coração, jogando no Mundial e força o pênalti, que jogador, né, velho? Quem que é o Que Cone? espetáculo, Fred. Que espetáculo, né? E tal, não sei o quê, e tudo, etc. Aí teve aquele pênalti no Luizão em 2002, você lembra? Que o Luizão veio forçando, e o juiz deu o pênalti, gente, absurdo aquele pênalti e tal. Mas se é o nosso clube que está indo pro título, vira e fala assim, malandragem de jogador brasileiro, sensacional, né, velho? Amanhã a bancada vai reanalisar, né, essa escalação. Quem sabe essas dúvidas aqui já terão sido sanadas pelo Tite. De repente mais ele um poderia, Léo, treinamento. também colocar o Rodrigo no lugar do Martinelli e o Everton Ribeiro no lugar do Rodrigo. Eu prefiro, hein? Entendeu? Sim. Eu Acho que prefiro. acho que seria mais bacana isso Mas aí. aí eu entraria com o Bruno Guimarães. Para soltar Vamos o ver time se mais. de hoje para amanhã o Tite já definiu, né? Não tem mais essas dúvidas Eu aí. acho que ele vai com 2 volantes para sair pelo menos com empate, para sair com a invencibilidade da Copa. Era Para não bom, se expor né? demais, para não abrir demais. Por mais que, por exemplo, a França tenha sido já classificada e tudo, perdeu o jogo de Copa do Mundo, é chatinho, é ruimzinho, né? igual Mas quando ficou chegou alerta, nós, né, Léo? então. É Ficou igual a alerta gente. para a seleção, né? Ficou alerta, né? Porque Chegamos naquela que, final de como é que é, 98. Pedrão? Repete isso aí para nós. Há 17 anos, exatamente, o Brasil não perde em fase de grupo. Perdão, 17 jogos. Chegamos naquela final de 98, mas eu lembro que a gente passou ali pelo Chile, depois pegamos a Dinamarca, a Holanda, chegamos na final com a França, e eu assim, putz, mas perdeu para a Noruega, gente, da fase de grupo. É ruim, Ser né? campeão com uma derrota. A Espanha foi em 2010, mas não ser campeão com uma derrota.